Esta igreja, casa de Deus, também nossa casa. Como é bom nos reunirmos em família para celebrar o nosso Deus. Nós celebramos o nosso Deus, aquele que se faz Pai de todos nós, aquele que nos criou, que nos deu a vida. Não poderemos iniciar uma nova semana sem antes nos colocar nessa condição de filhos que celebram o seu Deus e Senhor e também Pai. Por isso viemos celebrar o nosso Deus, por Jesus Cristo, seu Filho, que forma a unidade através de seu Espírito Santo. Como é bom estarmos aqui celebrando a Eucaristia, a fonte e o ápice de nossa fé, de nossa vida, de nossa missão. Que bom proclamarmos a Santa Palavra, palavra também de vida, palavra também de salvação. Ouvimos a Santa Palavra na primeira leitura do primeiro livro de Samuel. Vemos como Davi foi assistido por Deus. Saul, seu inimigo, poderia muito bem ter sido morto, mas Davi intercedeu por Saul. Davi entende que não somos juízes uns dos outros, não somos julgadores, não somos condenadores. Deus, meus irmãos e irmãs, que não se faz julgador nosso, Ele é juiz, não é julgador nosso. Deus não é condenador, Deus é nosso Salvador. E como nós queremos fazer a experiência de um Deus que não nos julga, não nos condena, mas de um Deus que nos salva, um Deus que nos ama com amor incondicional, um Deus que nos perdoa de forma incondicional. Certa vez Pedro perguntou: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não. Jesus diz até 70 vezes 7. Pedro como que perguntasse: Senhor, devo perdoar sempre? Jesus diz: não, mais do que sempre. É atribuída a São Francisco esta frase, né? O amor, a medida do amor de Deus é um amor sem medidas. De fato, meus irmãos e irmãs, Deus não mede o seu amor por nós, não mede o seu perdão por nós, não mede as oportunidades que nos dá. Deus nos ama sempre, Deus nos perdoa sempre, Deus sempre faz o nosso bem, Ele contribui tudo para a nossa felicidade. Nós é que medimos o nosso amor, medimos o nosso perdão, medimos o bem que fazemos. Falava hoje pela manhã, né? Aqueles que aqui estavam pela manhã, aí está feliz pela manhã, né? Roberto Carlos tem uma música que diz exatamente isso, né? De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Se Deus dissesse isso conosco, de hoje em diante só vou amar quem me ama, só vou perdoar quem me serve, só vou fazer o bem àquele que merece. Deus não pode negar a si mesmo, Deus não nega o seu amor. Negando o seu amor vai negar a si mesmo, e Deus não se nega. Deus ama sempre, Deus perdoa sempre, Deus sempre faz o bem, Deus sempre nos dá oportunidades, tantas quantas nós necessitamos. Deus não fica medindo aquilo que Ele nos dá. E como nós somos inundados por tantas bênçãos, por tantas graças, Papa Francisco diz uma palavra: por que nós nos escandalizamos com os erros dos nossos irmãos,
se nós somos feitos da mesma matéria? Por que nós muitas vezes nos julgamos superiores, melhores, maiores, fariseus, hipócritas? Por que achamos o direito de mensurar as pessoas? Se somos feitos da mesma matéria, eu não posso dizer que um pai que comete um erro, um pecado, é melhor do que eu, e talvez não cometa este mesmo erro, este mesmo pecado. Por que nós nos escandalizamos com os erros de nossos irmãos, se somos feitos da mesma matéria, somos feitos da mesma natureza? Não cabe a nós o julgamento, a condenação. Nós não somos julgados nem condenados por Deus, porque nós nos colocamos nesta condição de julgadores e condenadores. Por que que matamos os nossos irmãos na nossa vida, no nosso coração? A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz esse paralelo entre Adão, o primeiro homem, e Jesus Cristo, o segundo homem, o segundo Adão. O primeiro Adão é carnal, é natural. O segundo Adão é sobrenatural, é espiritual. E São Paulo coloca em paralelo esses dois, exatamente para nos ensinar a importância de sermos cristãos. Nós, meus irmãos e irmãs, embora sejamos pecadores, não somos filhos do pecado. Nós somos filhos da graça. Por isso nós entendemos a passagem do Santo Evangelho, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. É um ensinamento novo que Jesus dá. E alguém pode dizer: não vou viver essa palavra de Jesus, não, né? Bom, se você é cristão, obviamente você tem que viver esta palavra, né? Não é opção não viver a palavra de Deus. Certa vez, alguns discípulos de Jesus disseram a ele: estas palavras são muito duras, quem consegue viver? E foram embora. Jesus, voltando-se para aqueles que ficaram, pergunta: e vocês? Não querem ir embora também, não? Pedro, em nome dos demais, diz: Senhor, a quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos e irmãs, não é opção não viver a palavra de Deus. Como cristãos batizados, inseridos numa comunidade de fé, congregados em uma igreja em que o seu fundador é Jesus Cristo, nosso Senhor, somos convidados a viver esta palavra. Esta palavra que pode não ser para outros, que não são cristãos católicos, mas esta palavra é para nós. No início do Evangelho, ouvimos Lucas dizer: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, e hoje, no nosso tempo, Jesus diz a nós: amai os vossos inimigos. Uma conhecida minha disse assim para mim: Padre, vocês de igreja são muito falsos, né? Dizendo comigo, né? Uma conhecida minha: vocês de igreja são muito falsos. Eu disse: por quê? Você está me chamando de falso também, né? Por que nós de igreja somos falsos? Por exemplo, Padre, o senhor sabe quem fala mal do senhor, o senhor sabe quem não gosta do senhor, e no entanto, quando a pessoa vem lhe cumprimentar, o senhor retribui o cumprimento, o senhor acolhe, o senhor fala, né? Eu disse: minha irmã, é o seguinte: o que vocês chamam de falsidade, nós católicos chamamos de caridade.
Meus irmãos e irmãs, nós somos cristãos. O que é de extraordinário existe na nossa vida que nos faz que sejamos cristãos? Se nós cristãos, vivemos como quem não é cristão, que diferença tem o nosso batismo? Que diferença tem a nossa fé? Que diferença tem a nossa pertença, a nossa participação na igreja? A nossa presença aqui na igreja, celebrando esta Santa Missa? O que é de extraordinário tem na nossa vida se nós vivemos tal qual aquele que não é igreja, que não vive na igreja, que não está na igreja? Hoje dizia também na missa pela manhã, né? O padre é um homem normal. Eu não sou anormal, né? Eu sou um homem normal como qualquer outro homem. Não sou comum. Eu tenho a minha especificidade. E por não ser comum, não sou mais importante, melhor ou superior, de forma alguma. Sou normal, mas não sou comum, porque eu tenho uma missão. Eu tenho uma especificidade na minha vida, uma particularidade na minha vida. Nós, como cristãos, devemos acolher aquilo que diz São Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo convém a nós. Se nós amamos somente quem nos ama, se nós perdoamos somente quem nos perdoa, se nós fazemos o bem somente quem nos faz o bem, o que é de extraordinário nós fazemos? Qual é a nossa diferença? Nós vivemos para quê? Ou ainda estamos adotando na nossa vida a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Amo quem me ama, perdoa quem me perdoa, faço o bem quem me faz o bem. Essa é a lei de Talião, não é a lei de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá esta lei: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Depois encontramos no Evangelho duas máximas de Jesus. A primeira é, no versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazer também vós a eles. Queremos o amor de Deus, o amor de todos. Amemos também. Queremos o perdão de Deus, o perdão de todos. Perdoemos também. Queremos o bem de Deus e de todos. Façamos também o bem. Como queremos ser tratados bem, tratemos também bem. Não posso exigir dos outros aquilo que eu não exijo de mim mesmo. Nós cristãos, sem exigir, nós favorecemos. Não exigimos o amor de ninguém, o perdão de ninguém. Cristãos devemos acolher aquilo que diz São Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo convém a nós. Se nós amamos somente quem nos ama, se nós perdoamos somente quem nos perdoa, se nós fazemos o bem somente quem nos faz o bem, o que é de extraordinário nós fazemos? Qual é a nossa diferença? Nós vivemos para quê? Ou ainda estamos adotando na nossa vida a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Amo quem me ama, perdoa quem me perdoa, faço o bem quem me faz o bem. Essa é a lei de Talião, não é a lei de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá esta lei: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Depois encontramos no Evangelho duas máximas de Jesus. A primeira é, no versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazer também vós a eles. Queremos o amor de Deus, o amor de todos. Amemos também. Queremos o perdão de Deus, o perdão de todos. Perdoemos também. Queremos o bem de Deus e de todos. Façamos também o bem. Como queremos ser tratados bem, tratemos também bem. Não posso exigir dos outros aquilo que eu não exijo de mim mesmo.
nós estamos sem exigir, nós favorecemos. Não exigimos o amor de ninguém, o perdão de ninguém, o bem de ninguém. Nós somos convidados a amar, a perdoar, a fazer o bem. Depois, no final do Evangelho, com a mesma medida com que medides os outros, nós também sereis medidos. Se medirmos o nosso amor, se medirmos o nosso perdão, se medirmos o bem que fazemos, as oportunidades que damos, também seremos medidos da mesma forma. E Jesus nos ensina: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Essas palavras são duras. Quem consegue viver essas palavras, né? Mas a quem nós iremos? A quem nós seguiremos? A quem adotaremos como Mestre e Senhor? Senão Jesus Cristo? E aquele que diz: eu não vivo essa palavra porque eu não consigo, coloca a graça em si mesmo, tira de Deus, né? Ninguém via a palavra de Deus com a sua própria força. Nós vivemos a palavra de Deus primeiramente porque Deus nos dá a graça de vivê-la. E como Deus nos dá a graça, a nossa resposta é o esforço. Nós nos esforçamos em viver a palavra de Deus, pois somente ela é palavra de vida, é palavra de salvação. Experimentemos este homem novo, esta mulher nova, que Jesus Cristo inaugurou em nossa vida. Meus irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres novos, somos filhos não do pecado, somos filhos da graça de Deus. Somos seres sobrenaturais, espirituais, celestes. Não somos puramente naturais, carnais, materiais. Tomemos posse destas verdades na nossa vida. Que Deus nos conceda toda graça, toda bênção, para que a sua palavra se torne vida na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.